Você está cansado de esperar seu plano de carreira acontecer? São 10, 15, 20 anos para receber um bom salário? Ou você está vendo um teto, não consegue crescer mais? Era o que eu pensava, e é por isso que eu resolvi mudar para o mercado financeiro. Me chamo Vitor Scaramello, sou um dos fundadores da Portfel Consultoria, a consultoria do Grupo Primo, do famoso Primo Rico, do Thiago Nigro e do Bruno Perini, os maiores influenciadores de finanças do país. Bom, um dos motivos que me levou a fundar a Portfel era essa vontade de mudar para o mercado financeiro. Pelo fato de eu ter a minha carreira de engenheiro, sou engenheiro naval formado pela UFRJ, trabalhava embarcado em plataformas de petróleo e me via estagnado na carreira, tinha uma vontade de crescer mais rápido do que eu via minha profissão podendo entregar aquele crescimento. Eu pensava que ia demorar 15, 20 anos para ter um bom salário, com o risco de vir uma crise e eu ser demitido. Aquilo ia me deixando desmotivado. Foi quando eu comecei a olhar para o lado, tinha alguns amigos já no mercado financeiro. Comecei a pensar o que eu poderia fazer para mudar de carreira, o que eu poderia fazer para estar no mercado financeiro e ter uma carreira mais exponencial, com bônus maiores, ou às vezes até sem teto, né, de quanto eu poderia ganhar. Um lugar muito mais meritocrático do que uma carreira muitas vezes tradicional de ser engenheiro. E eu gostava de ser engenheiro, tinha uma paixão pelo que eu fazia, mas o crescimento devagar, um teto para o meu crescimento, isso ia me desmotivando. Foi quando eu resolvi então fazer essa migração de carreira. Mas por que o mercado financeiro, né? Desde o meu primeiro salário do estágio, eu comecei a ficar obcecado por o que fazer com aquele dinheiro, né? O que fazer com aquela sobra. E eu ficava estudando. Começava a assinar um monte de casa de análises para poder olhar, ler os relatórios do que os principais analistas do Brasil estavam falando e tomava minhas próprias decisões. Quando eu comecei a trabalhar embarcado, eu tinha mais tempo livre ainda, né? Quem não sabe, mas a rotina de quem trabalha embarcado é 2 semanas a bordo, 2 semanas de folga. Na minha semana de folga, eu ficava estudando, ficava lendo, e aí isso foi ficando cada vez mais exacerbado a ponto de virar um hobby, estudar sobre investimentos, eu fazia na minha folga, eu fazia isso no final de semana, então aquilo foi virando realmente uma coisa que eu gostava de fazer. Em paralelo a isso, eu acabei sendo diagnosticado com uma doença autoimune, que se chama colite ulcerativa, isso é uma inflamação crônica no intestino, não tem cura, mas tem como você ir tratando, você cuidar da sua alimentação, você tomar um remédio para controlar ela. E trabalhar embarcado me trazia muita dificuldade para tratar. Para vocês terem uma ideia, hoje eu peso em torno de 73 quilos, esse é o meu peso normal desde aquela época que eu fui diagnosticado. Eu cheguei a pesar 54 quilos. Então, trabalhar embarcado e tratar a minha saúde era muito difícil. Então eu comecei a pensar o que eu poderia fazer para mudar de carreira, para poder trabalhar em terra, para poder ter uma profissão mais tradicional, trabalhar de segunda a sexta, ir para o escritório, às vezes até de casa. Então isso foi abrindo a minha cabeça para pensar. E aí eu comecei a ligar os pontos. Poxa, investimentos é uma paixão, é uma coisa que eu estudo. O mercado financeiro tem boa remuneração, que era uma das coisas que estava me satisfazendo no mesmo período. Então comecei a ligar os pontos e resolvi fazer essa migração. Como que eu fiz essa migração? Comecei a falar com diversos colegas o que eu poderia fazer. Vários me orientaram a fazer um MBA, uma pós, tirar uma certificação. Resolvi ir para o caminho de tirar uma certificação. É o jeito mais rápido de você provar um conhecimento para conseguir uma entrevista no mercado financeiro. E aí tem um monte de certificação. Aqui mesmo no Grupo Primo, ali na Top Invest, a gente tem uma série de preparatórios para isso, como CEA, CPA 10, CPA 20, CNPI, CFP. Resolvi tirar a CNPI, que é a de analista, de investidor profissional. Nesse meio tempo de estar falando com alguns amigos, perguntando o que eu poderia fazer, me juntei com outros 2 amigos. Uma das ideias que surgiu nessas conversas foi de fundar a Portfel, um modelo sem conflito de interesse, em que a gente atende o cliente num modelo super alinhado, sem nenhum vínculo à instituição financeira, a gente atende onde o cliente preferir ser atendido, pode ser XP, BTG, Itaú, qualquer outro banco, qualquer outra corretora. Então é um modelo super moderno, é o que é feito lá fora, o que é feito na Europa, nos Estados Unidos, e a gente resolveu trazer isso para o Brasil, por isso até que a gente é um dos pioneiros, que o grupo acabou comprando a nossa operação em 2022 pelo destaque que a gente veio fazendo. Mas na época não tinha um curso, a gente foi aprendendo ali na raça, estudando o mercado lá de fora, tentando adaptar para o mercado brasileiro, e aí a gente foi criando turmas para formar novos consultores, porque nem existia consultor de investimentos ali no modelo de consultoria CVM no Brasil, então a gente foi fazendo os onboardings dos nossos profissionais. A primeira turma tinha 7 consultores, depois 7 de novo, depois fizemos uma turma com 15 e por aí vai. E nesse processo de ir formando novos consultores com tudo que a gente tinha aprendido na raça ali, a gente foi estruturando nossos processos de onboarding de consultores, que demorava ali
40 dias, a gente fazia online, mas fazia ao vivo, chegou um momento que a gente estava só treinando novos consultores pela nossa escala. Então a gente resolveu profissionalizar, fomos no estúdio do Grupo Primo, começamos a gravar as aulas e começamos a dar esse onboarding para os nossos consultores completamente gravado. Chegou uma hora que o feedback era tão bom, muita gente com CFP, gente com mestrado falava, cara, o conteúdo que vocês dão não tem lugar nenhum, porque ele sempre foi muito prático. A gente explicava a teoria, como que é a teoria de portfólio, como que as melhores gestoras, como que os family offices mundo afora tratam o patrimônio dos clientes, mas a gente falava da teoria já mostrando para a prática, então o pessoal sempre gostou muito, sempre muito elogiado. Foi quando a gente resolveu, então, não só fornecer para os nossos consultores quando eles estivessem entrando, mas a gente poder fornecer para fora, não só para formar esse mercado, então a gente não está só interessado em formar os consultores que vêm para Portfel, mas formar os consultores no Brasil, porque o Brasil precisa de bons consultores, o Brasil precisa de consultores alinhados, que façam um atendimento no mais alto nível. Então também era um pouco de propósito ali da nossa parte de poder divulgar esse conhecimento Brasil afora. E aí foi onde nasceu o que a gente hoje chama de formação de consultor de elite, mas na verdade era o nosso onboarding, era o nosso treinamento interno, onde a gente resolveu, poxa, e se alguém quiser apenas aprender e não necessariamente vir para Portfel? Então a gente resolveu vender isso para o mercado. Então quem queria se profissionalizar, quem queria fazer um bom atendimento, isso era completamente disponível, mas obviamente é um requisito para trabalhar para a gente, porque é a forma da gente garantir que o profissional realmente está bem formado, que o profissional realmente tem o mais alto padrão. Não tinha como garantir que um profissional de um banco, de uma assessoria, saberia trabalhar nessas boas práticas. Então a gente resolveu criar o nosso processo, a nossa metodologia, o nosso curso para que a gente pudesse nivelar todo mundo para cima antes de entrar na Portfel. Às vezes você também gosta de investimento, às vezes você também tem essa paixão por finanças como eu tinha e pode estar se perguntando, caramba, isso é uma profissão ou eu conseguiria trabalhar com isso? Eu também tinha essa dúvida. Quando eu trabalhava embarcado, essa minha paixão por investimentos, eu nem percebia, mas as pessoas me ligavam pedindo, poxa, o que você está fazendo? Como é que você está investindo? Como é que você cuida do seu dinheiro? Eu tocava uma obra a bordo, né, de reparo estrutural. Então eu tinha uma equipe, essa equipe me procurava, me pedia dicas, às vezes parentes me ligavam. Naquela época ainda não estava tão claro, mas as pessoas ao me ligar, ao me procurar, ao me pedir, pô, me ajuda, me orienta, como é que eu me planejo, como é que eu invisto, quais são as melhores práticas. Isso é um trabalho de um consultor, mas na minha cabeça não estava muito claro, eu estava ali fazendo uma coisa que eu gosto, as pessoas me buscam. Foi quando eu resolvi começar a ligar esses pontos. Poxa, as pessoas me buscam por isso, mas isso é um trabalho que exige estudo, exige bastante atenção, dedicação. Pô, eu poderia ser remunerado por isso. Hoje eu tô dando dica, tô dando conselho, tô ensinando as pessoas e não tô cobrando nada por isso. Eu queria mudar de profissão, eu queria ganhar melhor, eu queria fazer algo que me desse paixão, propósito. O consultor financeiro tem tudo isso. E é mais que justo que ele seja remunerado. Então, muito do nosso curso, muito do nosso atendimento nasceu dessa necessidade, da gente viver ali no Family and Friends, né? Amigos, parentes nos buscando, pedindo necessidade. E a gente resolveu profissionalizar algo que antes estava amador, algo que era uma diquinha de amigo, mas não, vamos fazer um negócio sério, um negócio regulado pela CVM, que é quem controla o mercado, quais são os processos, como é que essas carteiras são monitoradas. Então a gente foi profissionalizando até para que se torne um serviço prestado. Você aí pode estar pensando, poxa, Vitor, mas talvez eu seja velho demais, pô, já tô formado, já tô trabalhando, eu tenho a minha carreira. Tudo isso eu estava pensando também. Para ser engenheiro naval, pessoal, basicamente você tem que estudar todas as engenharias, juntar tudo e colocar num troço que boia e navega, que é um barco. Então você tem que aprender de engenharia elétrica, tem que aprender de engenharia civil, tem que aprender de mecânica. Pô, depois de entender tudo isso, reunir e estruturar, e aí você forma um navio, aí você planeja uma plataforma, é muito difícil se formar no curso de engenharia naval, tanto que tem poucos no Brasil, tem, sei lá, 1.500, 2.000 engenheiros navais talvez no máximo. E eu ficava me questionando, o nome disso em economia é custo afundado. Que é, poxa, você gastou um tempão da sua vida estudando um negócio e agora você vai abandonar isso para poder ir para outra profissão? Mas se aquilo já não te está fazendo feliz, se você já não vê propósito para continuar, é custo afundado. Você realmente deveria trocar. É assim que uma empresa toma uma decisão, por exemplo, do ponto de vista de projeto. Ah, já gastei muito dinheiro aqui, vou continuar gastando mais? Se daqui para frente não tem um valor presente e líquido positivo, ou seja, se não faz sentido economicamente, você não deveria seguir. Quando a gente fala de profissão, não é tão linear, não é tão binário, não é só sobre dinheiro, mas também sobre propósito, quanto te faz feliz e tal. Mas eu quero dizer que isso passava na minha cabeça, e pode estar passando na sua também, sobre abandonar a profissão, ou talvez a sua idade.
será que é pra mim e tal. Poxa, eu pensava que eu era velho já. E na época que eu tomei essa decisão, eu tinha 26 anos. E aí você pode estar pensando, poxa, Vitor, mas eu já sou formado, eu já tenho minha profissão, vou jogar esse meu diploma fora, vou botar na gaveta. Às vezes sim, se isso já não te faz feliz, ou se não tem perspectiva de crescimento. Eu era feliz sim, mas óbvio, o problema da saúde me pegou. E a perspectiva financeira também foi um fator importante que me pegou e por isso resolvi mudar de profissão. Em paralelo, eu gostava de finanças, gostava de investimentos, então eu me via sendo feliz nisso. Qual que era o frio na barriga que eu sentia? Me achava talvez já velho para entrar no mercado financeiro. Eu sei que eu não era velho, olhando para trás, poxa, eu tinha 26 anos, era super novo. Mas que eu tivesse 30, 35, 40. O meu medo era, como é que eu vou iniciar uma carreira no mercado financeiro se geralmente quem começa no estágio, começa no trainee, então começa às vezes muito no máximo no finalzinho da faculdade. Então era isso que me pegava e que me trazia um pouco de insegurança. E passado esses anos, eu tenho muita confiança, sem medo de parecer arrogante, que no mercado financeiro tem muito espaço. Tem muita gente aí que tem 10, 15, 20 anos de mercado, mas está estagnado num conhecimento de 20 anos atrás. A pessoa estudou o que era boa prática há 20 anos atrás e não evoluiu. Ela só está no mesmo lugar, está num grande banco, às vezes num escritório de investimentos, mas ela não evoluiu. Hoje eu tenho certeza que os nossos consultores que passaram pelo nosso treinamento estão muito melhores que muito profissional que às vezes tem 15, 20 anos de mercado, porque não evoluiu. Às vezes a gente tem esse estigma, né? Nossa, no mercado financeiro só tem gente inteligente, só tem gente completamente capaz, analistas incríveis, engenheiros, estatísticos. Na verdade, tem um bando de gente que não está preparado ou que não tem se preparado. Tem muito espaço para gente boa, isso eu tenho certeza. Não só do mercado financeiro, desde quando eu comecei a trabalhar, eu sempre percebi que quem é bom de verdade tem espaço. Hoje, eu como empresário, contrato muita gente. E eu percebo que gente boa tem espaço em qualquer lugar. Gente boa tem espaço na Portfel, tem espaço em empresa boa, porque gente boa falta. Então, se você sabe que você, eu sou mão na massa, eu não tenho medo de trabalhar, eu não tenho medo de dedicar, de estudar algo novo, se você tem a cabeça aberta, a profissão é para você, porque o nosso curso é muito bom, prepara a pessoa para isso, ela só tem que ter essas características, vontade de estudar, vontade de se dedicar. Aqui na Portfel, a gente, por ter feito a transição de carreira, a gente sempre foi cabeça aberta. Eu tenho excelentes consultores que vieram da área da saúde, enfermeiros, até médico a gente tem aqui, que vai muito bem, engenheiros, advogados, poxa, tem muita profissão, psicólogo. A gente aqui tem muito conceito de, tem que ser de exatas, não necessariamente. Obviamente tem que saber uma matemática básica, porque você vai trabalhar com finanças, tem que saber calcular juros compostos, esse tipo de coisa. Tem que ter uma noção básica, sim, não dá para dizer, eu odeio matemática e vou trabalhar com finanças. Um pouco difícil, também não vou negar que isso tem correlação, sim. Não tem que ser um engenheiro, não tem que ser um estatístico. Tem que sim ter vontade de estudar, de trabalhar e de aprender algo novo, mas eu já conversei com muita gente de mercado, de concorrente, de bancos, e às vezes eu vejo uma pessoa que fez transição aqui da Portfel tá melhor que essa pessoa que está aí há 15, 20 anos no mercado, porque a gente aqui é muito focado em estudo, principalmente o Grupo Primo, que nasce da educação financeira, então a gente constantemente tem MBAs, tem cursos livres aqui para os nossos consultores, até para os clientes, então a gente está continuamente melhorando do ponto de vista educacional. Então se você se encaixa nesse perfil, se você é uma pessoa que gosta de estudar, que não tem medo de aprender algo novo, com certeza vai se dar bem. Se essa história fez sentido para você, quer trabalhar no mercado financeiro, quer saber melhor como faz para ser um consultor da Portfel, clica no link abaixo que vai estar na descrição do vídeo, tá bom? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.